Olá, boa noite. Quinta-feira, 12 de março. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Coronavírus fecha a universidade e coloca gaúchos para trabalhar em casa. Empresas querem evitar a aglomeração de pessoas em locais fechados. A rotina que muda diante da epidemia. O pesadelo de Suzano em solo gaúcho. Adolescentes agiam pelas redes sociais para organizar atentado à escola pública. A reação dos pais diante da ação dos filhos. Dia histórico para o futebol do Rio Grande. Chegou a hora do primeiro Grenal da Copa Libertadores da América. E clássico com casa cheia. São esperadas mais de 50 mil pessoas aqui na Arena para o Grenal. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. Pois é, gente, e não é que o coronavírus segue alterando a rotina de nós gaúchos. Medo de nova contaminação aumentou também, mas desde ontem à noite o número de confirmados não subiu. A informação é essa, né, Camila? Boa noite. Oi, Chemali, muito boa noite para ti, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Não subiu. Nós seguimos com 4 casos confirmados da doença aqui no Rio Grande do Sul, 2 em Porto Alegre, 1 em Campo Bom e 1 em Caxias do Sul, mas temos 81 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Outros 183 já foram descartados. E é claro que a chegada do vírus no estado mexeu com o dia a dia dos gaúchos, né? Uma empresa de desenvolvimento de softwares em Porto Alegre adotou uma medida preventiva. Olha só, a partir de amanhã até o dia 20 deste mês, os 215 funcionários vão trabalhar de casa como forma de prevenção. E a Universidade ESPM comunicou a suspensão das aulas até o dia 21 de março, por causa do corona. Até lá, os conteúdos vão ser ministrados à distância. A Fevale suspendeu eventos com grandes aglomerações de pessoas, mas as aulas estão mantidas. URGS, Uniriter e PUC-RS estão mantendo as aulas presenciais normalmente. Lembrando que dos 4 infectados aqui no estado, um deles é de uma estudante da PUC que não chegou até a universidade, então não há motivo para pânico na instituição. Sobre a área da saúde, no Hospital de Clínicas, a partir de hoje será permitido apenas um visitante por paciente. A circulação de crianças, exceto as pacientes, está proibida na instituição. E o Hospital Moinhos de Vento também restringiu visitas e suspendeu eventos. Chemali, o governador Eduardo Leite anunciou que vai determinar aí o cancelamento de viagens de agentes públicos e eventos em locais fechados que já estavam marcados. O governador também disse que vai buscar verbas federais junto ao Ministério da Saúde para a criação de 150 leitos emergenciais para os casos mais graves de coronavírus aqui no estado. E também se posicionou sobre as aulas na rede pública de ensino. Vamos ver. O grupo é bastante plural do nosso comitê e não há nenhuma pessoa que esteja a recomendar nesse momento que nós façamos suspensão de aula ou de grandes eventos, né? Há uma pergunta sobre o Grenal, por exemplo. Até aqui não houve recomendação técnica para que este grande evento fosse cancelado, suspenso ou suspensa a participação de público. Pois é, o que o governador está dizendo é que grandes eventos aqui no Rio Grande do Sul ainda não precisam ser cancelados, mas a gente conta com o bom senso, a cautela das pessoas, né? Quem esteve no exterior ou se relacionou com alguém que veio, por exemplo, da Itália, que a gente tem acompanhado, da China, né? Em locais com aglomeração de pessoas que possam ter aí os sintomas, que possam ter apresentado algum caso suspeito de coronavírus, né? Bom senso, Chemali, que evite que vá esse tipo de aglomeração, inclusive o Grenal. Bom senso é a regra básica daqui para frente, né, Camila? Assim como a etiqueta respiratória, especialmente aí o maior clássico do nosso futebol que acontece hoje, escapou aí da proibição da Conmebol. A partir da semana que vem, a Copa Libertadores da América está temporariamente suspensa. Agora, eu sei que o Estado se prepara e eu fico aqui pensando no cálculo do impacto na economia aqui do nosso estado, do país e a economia mundial diante dessa pandemia, né, Camila?
Pois é, Chemali, esse cálculo é tão grande que a gente não tem nem ideia ainda, né? Porque como está recém começando, chegando aqui no estado, a questão do coronavírus, a gente ainda está calculando aos poucos o que isso pode causar. Mas, sem dúvida, se está mexendo com a nossa rotina, vai mexer muito com a nossa economia. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar direto aí da redação contigo, Camila Faraco. Mas, olha só, gente, não teve medo, medo de coronavírus que afetasse uma das nossas paixões, a paixão pelo futebol. Os torcedores da dupla Grenal foram em peso, evidentemente que os gremistas muito mais lá para a arena. E quem conta os bastidores e a expectativa, já o Jeremias vai entrar ao vivo. Mas antes, tem a reportagem do André Rossetto sobre esse clássico histórico na Libertadores da América. Pegue o campeonato mais importante das Américas e acrescente uma imensa rivalidade. Grêmio, vamos te matar! Grêmio é puro sentimento! Ingredientes que fazem do Grenal 424 o maior do século. Nós vamos detonar o Grêmio e é o Inter, não tem. Nós vamos classificar, quem não vai é eles. 50 mil torcedores devem lotar a Arena Gremista. Eu acredito nos 3-0 pro Grêmio. Eu acho que uns 2-1 pro Inter hoje. O clássico vale muito para ambos os lados. Gremistas e colorados começaram com vitória na Libertadores e disputam a primeira posição no Grupo E. O Grêmio não perde um Grenal em casa há 6 anos. Grenal não tem favorito. Em casa ou fora é a mesma coisa para nós, é vitória sempre. No tricolor, a esperança de gols é Everton Cebolinha. Eu sei a responsabilidade que eu carrego, a gente recebe muitas mensagens positivas, negativas também do outro lado, mas a gente procura fazer com que isso vire ao nosso favor, né? O técnico Eduardo Cudê deve manter a mesma formação que venceu a Universidade Católica. Las individualidades seguramente en estos partidos hacen la diferencia. É o coração da gauchada na ponta da chuteira. Agora eu quero falar com o Jeremias Werneck, que está ao vivo na arena, para saber se esse tal de coronavírus espantou alguém por aí. Hein, Jeremias? Brincadeiras à parte, eu tenho uma certeza. Esse coronavírus não veste nem azul e nem vermelho, né, meu amigo? Boa noite para ti. Ô, Chemali, boa noite para você, para todo mundo ligado no segunda edição. Nem gremista, nem colorado. O coronavírus não apareceu aqui e nem tirou os torcedores do estádio. A projeção é de mais de 50 mil pessoas. 2 mil colorados e o resto tudo um monte de gremista. Os torcedores do Inter já chegaram, os gremistas estão animados. Afinal de contas, é o segundo Grenal da temporada. O primeiro na história da Libertadores. Como o André Rossetto bem contou, vale a liderança do grupo. E vale a corneta, vale a provocação, vale de tudo num Grenal histórico. Um recado para as mulheres que vão vir para o jogo ou que já estão a caminho. Tem ônibus especial para elas, elas podem vir direto nesse coletivo e depois elas podem voltar justamente nesses 2 ônibus que saem do centro de Porto Alegre. Repetido, 50 mil pessoas são esperadas no primeiro Grenal da história da Libertadores, Chemali. Jeremias, dá para antecipar a escalação dos times? Renato já divulgou, o Cudê divulgou o time titular que vai entrar em campo ou ainda é mistério? Jeremias não me ouviu ali, mas em seguidinha a gente volta a fazer um contato com o Jeremias Werneck para falar da escalação dos times. Daqui a pouquinho tem Grenal histórico, Grenal da Taça Libertadores da América. É o coração da gauchada batendo forte, palpitando em época de coronavírus. Vocês viram aí, né? Ele disse, o coronavírus não apareceu para os lados da arena. Bom para nós, tomara que tudo corra 100% para esse grande clássico. A gente volta agora a falar com a Camila Faraco, lá porque no noroeste do nosso estado tem um flagrante feio, flagrante de covardia. Um caminhoneiro, né, Camila, atropelou uma pedestre e aí fugiu sem prestar socorro, Camila. Que tristeza, né, Chemali? Que covardia. Esse acidente foi no começo da manhã na Avenida Bento Gonçalves, em Giruá. Uma jovem de 16 anos ia para a escola e aí quando atravessava a faixa de segurança foi atropelada por este caminhão que a gente vê nas imagens. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas já foi identificado, viu? E já foi ouvido pela polícia. Ele tem 45 anos e relatou que estacionou o caminhão em casa, tranquilamente, depois do acidente.
A jovem, que não teve a identidade revelada, foi socorrida por um dos motoristas que vinha logo atrás do caminhão. Ela está internada no hospital de Santa Rosa em estado grave. A gente espera que ela se recupere em seguida. Estado grave. Agora, duas coisas chamam bastante atenção, né, Camila? A primeira, motorista do caminhão sem a CNH, não parou, não prestou socorro, atropelou e saiu, fugiu. E os outros motoristas, né? Atenderam? Atenderam, socorreram. Ela foi atendida pelos outros motoristas. Pelos outros motoristas, atenderam. Mas o pior disso tudo, né, Chemalho, o caso mais grave é realmente a pessoa não prestar socorro. Isso não tem explicação. Tá errado, tá sem NH. Ok, agora, não prestar socorro acaba, não tem explicação para isso. É verdade, é verdade. Sem CNH, sem prestar socorro. Daqui a pouquinho eu volto a falar contigo, tá, Camila? E olha, questão da segurança pública. Vocês lembram do ataque de Suzano? Lá em São Paulo, amanhã completa 1 ano desse ataque, pois hoje a Polícia Gaúcha frustrou um ataque de 3 adolescentes contra uma escola na zona leste aqui da nossa capital. Eles estavam recrutando outras pessoas pelas redes sociais, pela internet, para realizarem um atentado, né, um ataque violento, inspirado justamente naquela tragédia de Suzano, onde 10 pessoas foram assassinadas lá em São Paulo. Na tela, para a gente tentar entender o que passa na cabeça desses jovens. Solta aí. Nas redes sociais, os 2 jovens de 15 anos e um de 14 convocaram outras pessoas para participarem do ataque. Esse segundo adolescente, ele dizia que o que o primeiro não tinha conseguido fazer, que ele então faria. E chegamos ao nome de um terceiro adolescente. E esse terceiro adolescente é que efetivamente teriam alguns artefatos, digamos assim, de maior potencial intimidativo. O trio estuda na escola estadual da Zona Leste da capital, que seria o alvo dos ataques e já tinha histórico de problemas de comportamento no colégio. Após receber denúncias na semana passada, a polícia começou a monitorá-los com a ajuda dos pais e da direção da unidade. A polícia apreendeu todo esse material com um dos adolescentes. E olha, as armas parecem de verdade, mas são de brinquedo. São usadas para jogar airsoft. É uma simulação de combates policiais, militares ou de guerra. A gente conseguiu evitar no plano da preparação. Tá? Ainda havia, o plano acho que ainda estava em andamento, então foi algo que foi evitado. Nas conversas por aplicativos de mensagens, os adolescentes citaram como inspiração o atentado em uma escola em Suzano, São Paulo, no ano passado, quando 2 jovens assassinaram 8 pessoas e depois se mataram. Os adolescentes não foram apreendidos, mas estão sendo monitorados pela polícia. Eles podem responder por ameaça, incitação ao crime e falso alarme. A polícia reforça que os pais monitorem as atividades dos filhos nas redes sociais. Decidimos fazer esse chamamento, então, para que a população se mantenha, obviamente, em alerta em relação a isso, as escolas, principalmente aos pais, dizendo que a instituição Polícia Civil está à disposição para receber qualquer tipo de denúncia através do nosso Departamento de Grupos Vulneráveis. E esse recado da chefe de polícia, a delegada Nadine, é extremamente importante. Você pai, você mãe que está nos acompanhando, fique de olho. Converse com seu filho, verifique na rede social. Eu sei que hoje em dia a gurizada tem senha, tem bloqueios, né? Quer ter a sua privacidade, mas perceba os sinais. Perceba se algo errado pode estar acontecendo na vida dele, a questão de mudança de comportamento, as relações de amizade. Os pais precisam realmente ficar sempre de alerta, sempre em atenção. Foram determinantes para que a polícia aí conseguisse frustrar esse possível ataque igual ao ataque de Suzano. A gente volta a falar agora com a Camila, porque a polícia investiga mais um caso, é um caso triste, um caso que merece toda a atenção, porque outro bebê morreu também ao nascer no hospital Dom João Becker, um caso que aconteceu antes, né, daquele que nós mostramos aqui das 27 horas. Esse caso é de dezembro, né, Camila, do ano passado. Pois é, Chemali, eu estive lá no mês passado no hospital, acompanhei esse protesto dos familiares da Jennifer, ela que ficou 27 horas em trabalho de parto e deu à luz a um bebê já morto. Depois desse protesto surgiu então a informação que a jovem Andressa Pimentel da Silva teve um bebê que nasceu morto no ano passado. Ela diz que houve negligência durante o atendimento na maternidade do hospital
Dom João Becker. A gente entrou em contato com o hospital, a assessoria de lá disse que não pode dar muitas informações a respeito dos pacientes, então não se posicionou exatamente sobre esse caso. Mas é importante a gente lembrar, Chemali, que existe uma multa que deve ser paga caso seja superado o percentual de 30% de cesarianas em relação ao parto normal. Essa multa faz parte de uma campanha de estímulo aí ao parto normal. Se esse percentual for superado, a instituição paga essa multa e depois os casos são avaliados. A assessoria lá do hospital ressaltou que, independente da existência dessa multa, a avaliação sobre a necessidade ou não da cesariana de cada caso é, logicamente, do médico. Mas a gente está acompanhando porque já não é o primeiro caso que a gente ouve, né, denúncias sobre a maternidade do hospital. E lá no protesto, eu ouvi de outras pessoas, eu nunca tinha ido a um protesto que reunisse, além de familiares e conhecidos de uma vítima, pessoas da comunidade que sabiam que tinham críticas e tinham acontecimentos negativos a respeito do Hospital João Becker, a parte da maternidade. Me chama a atenção nesse caso, Camila, a gente até buscou confirmar essa informação, a questão da multa, né, dessa penalização ao hospital. Eu questiono se isso realmente é um mecanismo eficaz para conscientizar os profissionais médicos, profissionais de saúde, para realizarem partos normais, para terem como prioridade o parto normal. Se isso acaba não sendo também um balizador negativo na hora ali do centro obstétrico, né? Fica a pergunta no ar. E existe um mercado, né, que a gente sabe, o mercado das cesarianas, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. É verdade. Tá certo, Camila. Obrigado pelas informações. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, as últimas informações desse clima, dessa torcida toda no grande clássico Grenal da Copa Libertadores da América. Já, outra entrada ao vivo do Jeremias Werneck e todos os detalhes desse grande clássico. A gente volta já. De volta ao vivo com o Segunda Edição. Você que tem um empréstimo, tá enrolado? O Solano da 7 Capital Assessoria tem um recado importante. Agora vamos falar de coisa boa. Você que está com parcelas em atraso, correndo risco de perder o seu veículo, busca e apreensão, nós, da 7 Capital Assessoria, temos a solução para você. E você que está com parcelas em dia, mas desconfia que está pagando muitos juros no seu financiamento, traga o seu contrato para a 7 Capital. Nós vamos fazer uma análise gratuita do seu financiamento e te garantir uma redução mínima de 50%, podendo chegar até 80% de redução. Saiba que 90% dos contratos estão com os cálculos errados. Se você busca uma empresa com credibilidade, essa é a 7 Capital Assessoria, especialista em redução de dívidas bancárias. São mais de 17 anos de mercado, mais de 100 unidades em todo o Brasil e nós temos várias unidades aqui na sua região. Ligue nesse número abaixo que o escritório mais próximo entrará em contato com você. 7 Capital, aqui tem a solução. Entre em contato agora mesmo com a 7 Capital Assessoria. Olha, agora teve confusão nas proximidades da Arena, gente. Uma pessoa que passava de ônibus flagrou aí o momento em que um torcedor do Grêmio foi atropelado pela cavalaria da Brigada Militar. Olha que cena feia, que cena forte. Meu Deus do céu. A gente não sabe o estado de saúde desse torcedor. Também não temos informação se houve mais confusão na chegada dos torcedores do Internacional. A Brigada teria disparado bombas de gás lacrimogêneo e alguns torcedores estão feridos. Vamos saber do Jeremias se tem alguma outra confusão ou se a gente pode falar de coisa boa já do Grenal, fazendo a reserva para esses 2 pontos, Jeremias. Chemali, dá para confirmar, houve confusão na chegada dos ônibus dos torcedores do Inter, sim, aqui na Arena. Houve um corre-corre, a Brigada Militar usou essas bombas de gás lacrimogênio e jogou os cavalos contra os gremistas. E aí alguns torcedores do Grêmio se feriram, mas não houve, por exemplo, arremesso de pedra nos ônibus com torcedores do Inter, que lamentavelmente é um hábito quando se tem Grenal, tanto aqui quanto lá. E lá, obviamente, ônibus com torcedores do Grêmio. Mas falando dentro de campo, as escalações saem daqui a pouco. Por enquanto, Grêmio e Inter com mistérios. O mistério do Grêmio é em torno de Walter Kahneman. A tendência é que o Kahneman continue fora do Grêmio, ainda se recuperando de um problema no pé esquerdo. E no Inter, a dúvida está nas duas laterais. Quem joga na esquerda, Moisés ou Wendel, e quem joga na direita, Rodinei ou o recém-contratado Renzo Saravia. Na frente, a grande possibilidade é que Thiago Galhardo fique ao lado de Paulo Guerreiro e o D'Alessandro fica no banco de reservas. Um Grenal que
E promete, Chemali, um Grenal que ainda tem mistérios, mas a noite está só começando para Grêmio e para Internacional, para gremistas e colorados, Marcelo Chemali. Tá certo, meu amigo Jeremias Werneck, para ti e para toda a equipe, um ótimo trabalho, uma grande noite histórica realmente aqui para o futebol gaúcho. E fica aqui a nossa torcida, né? Que o futebol seja dentro de campo e que amanhã estejamos comemorando o sucesso desse grande jogo. Se for de um lado para gremistas, de um lado para colorado, o importante é que a paz seja a marca desse Grenal histórico. Amanhã a gente só quer trazer coisa boa, só alegria dentro de campo no futebol e também nas arquibancadas. A todos, uma ótima noite e na sexta-feira a gente se vê aqui às 7h20 da noite. Tchau, tchau!